senhor presidente, senhores deputados, quando eu criei o PTB de São Paulo, o PTB Mulher, criei em cima de uma frase: nada existe sem a presença da mulher. É como se fosse um céu sem estrelas e um jardim sem flores. Quero, portanto, fazer uma saudação especial a todas as mulheres da Assembleia, as funcionárias, as assessoras, sem distinção, as mulheres da limpeza, a todas as mulheres, as senhoras deputadas, algumas guerreiras que vieram de origem humilde, a deputada Érica. Eu me maltrato quando eu vejo as pessoas insinuarem em relação à cor. Eu tenho orgulho de ser afrodescendente e ela também se orgulha. Essa é uma assembleia de gente que veio de longe, plantou suas sementes de sonhos. São mulheres voluntariosas, deputado Kajanazzi, que conseguiram se eleger com a própria deputada Mônica. Qual a origem delas? A Vila Nova Conceição? Morumbi, não. É por isso que eu, quando criei esse departamento, que tem 250 mil mulheres, é o maior movimento de mulheres desse país, é o PTB de São Paulo. Eu acho que não basta apenas nós saudarmos as mulheres no dia 8 de março. Os 365 dias do ano são poucos, deputada Carla Morando, para saudar efetivamente as mulheres. Veja a menina Júlia, a filha do deputado Daniel do Bala. Tem 2 anos. É uma menina, mas vai ser uma mulher. Ela vai ter as mesmas oportunidades que nós temos. É o grande sonho. Eu, por exemplo, quero afirmar aqui que o meu partido tem este ano em São Paulo mais candidatas mulheres do que candidatas homens. Nós temos 51 pré-candidatas em São Paulo a vereadora. E eu estimulo e incentivo, sim. O último concurso para delegado de polícia, mais da metade de mulheres. Promotoras, juízas de mulheres. Eu não aceito, meu caro deputado Kajanazzi, de maneira alguma, a discriminação em relação às mulheres. Não posso aceitar. Porque eu sou o retrato de uma mulher que criou 6 filhos e formou 6 filhos. A minha saudosa e querida mãe. Por isso, eu fiz questão absoluta de deixar a saudação principalmente às mulheres mais humildes desta casa. As que varrem o chão, mas que têm a mesma dignidade porque trabalham. Não adianta fazer festividade. Bandeiras para lá, música, orquestra, se no dia a dia as pessoas não respeitam as mulheres. Qual é o sonho do deputado Danilo Bala? De ver a sua Júlia. Mulher feita, formada, independente, com os mesmos direitos de qualquer homem, ou até com mais. 51% quem vota nesse país é de mulheres. Acabou a fase da mulher fogão, da mulher tanque, da mulher cozinha, acabou isso, minha gente.
para terminar, senhor presidente, eu queria deixar um último recado aqui às mulheres. Minha cara deputada Marciaria. Último recado. O homem caminha até onde termina a terra, e a mulher começa a caminhar onde começa o céu. Deus salve as mulheres do nosso país. Pelo deputado Barba, para falar pelo artigo 82, pelo PT. Vossa Excelência tem a palavra. Você acompanha a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de março. Já entramos no período da ordem do dia, embora ainda não tenha sido anunciado o projeto. Deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha pela TV Rede Alesp, os empregados, funcionários dessa casa que nos acompanham. Também venho a esta tribuna, presidente. Primeiro, saudar o que houve aqui hoje, que foi a instalação da Comissão Parlamentar, da Comissão Permanente, né, de Relações Internacional, notando que nessa comissão não tem a presença de nenhuma mulher, deputado Reni. Né? E hoje também, aqui durante a instalação, ninguém fez nenhuma homenagem ao mês, né, das mulheres. As mulheres que lutam, as mulheres que trabalham, as mulheres que estudam, as mulheres que construíram a história desse país. Mas ainda vou voltar a essa tribuna hoje para tratar de outros assuntos discutidos aqui a semana passada. Então, nesse momento, eu quero mais render aqui minhas homenagens ao Mês Internacional das Mulheres. Mulheres que lutou pelo direito ao voto, mulheres que lutou por salários iguais, mulheres que lutou por direitos iguais, mulheres que lutou por uma jornada de 8 horas de trabalho, 8 horas de descanso, 8 horas de educação e lazer. Então, no dia 8 de março, várias mulheres se manifestaram pelo Brasil afora e pelo mundo inteiro, né? Eu, particularmente, tive a honra de assistir 2 filmes que tratavam da questão das mulheres. As Sufragistas, né, e Orgulho e Preconceito, que são filmes interessantes que tratam da história da luta das mulheres. E nessa casa tem bastante, né? E hoje, na instalação da comissão, só chamar a atenção, presidente. Viu, presidente? Só o presidente Cauê Macris, só para chamar a atenção que hoje, na instalação da comissão de Relações Internacional, não houve nenhuma menção, né, ao Dia Internacional, ao mês e ao Dia Internacional das Mulheres. Acho que é bom essa casa registrar isso. Inclusive, o presidente, se puder fazer isso em nome da Casa e de todos os deputados, né, fazer isso. Eu também notei que na comissão não tem nenhuma mulher, mas, quem sabe, no futuro resolva-se isso, né? Então, um momento importante dessa casa para falar desses temas relevantes que a sociedade debate hoje, que é o direito das mulheres, que é o direito das mulheres, a luta contra a violência contra as mulheres, é uma luta importante, a luta contra o assédio sexual contra as mulheres, o assédio moral, o constrangimento, vários tipos de violências que as mulheres vêm sofrendo na nossa sociedade. Então, é um tema importante que nós vamos debater. E o restante do meu tempo que me resta, eu queria me solidarizar mais uma vez com o povo da Baixada Santista, o povo lá do Morro do Macaco, né? Já são lá, nem me lembro mais, já passou de 40 mortos, né? 35 pessoas desaparecidas, inclusive um amigo nosso está desaparecido, né, que é o Rafael Rodrigues, não sei se foi encontrado, pelo menos até ontem eu não tinha recebido essa informação, que é um dos companheiros do Movimento Negro, que foi voluntário, né, para poder ajudar no resgate às pessoas e acabou também sendo vítima, né, daquele descaso social que existe ali na Baixada Santista, ali na cidade do Guarujá. E o Brasil passa por vários problemas, não só no estado de São Paulo, mas por vários estados no Brasil, Minas Gerais, Rio de Janeiro, né, que são descasos do poder público.
Descaso do poder público que acha que as pessoas têm que morar nas encostas, porque não tem um programa habitacional suficiente para dar conta de resolver o problema da moradia, né? O problema da acessibilidade. Então, as pessoas acabam ficando penduradas nas comunidades, nos morros. Douglas Garcia, e eu sou uma pessoa criada numa comunidade, moro lá até hoje, virei deputado, moro lá até hoje. No dia que, se um dia você for para Santos, for pela Via Anchieta, chegar em frente à Volkswagen, você olha do lado esquerdo, eu sou criado naquele conjunto de morros ali. Então, quando eu falo das comunidades do morro, é porque eu sei, sou criado lá, moro lá há 57 anos, e ninguém escolhe esses lugares por opção. Você, às vezes, é empurrado para ele, porque não tem programas sociais que dê conta de atender a essa demanda do povo mais pobre, do povo trabalhador. Os ricos conseguem comprar suas casas, ninguém está culpando os ricos por nada, né? Mas consegue comprar suas casas em lugares estáveis, em lugares bons. Agora precisa retomar um programa sério para resolver o problema da moradia e do déficit habitacional nesse país. Muito obrigado, senhor presidente. Ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 1027 de 2019, de autoria da nobre deputada Marina Elou, que institui a política estadual pela primeira infância de São Paulo. Em discussão, não havendo oradores inscritos, é encerrada a discussão. Em votação. Pela ordem, senhor presidente, deputada Janaína. O deputado Douglas gostaria de se manifestar a respeito desse... Tem a palavra do deputado Douglas para encaminhar em nome da liderança do PSL. Agradeço, senhor presidente, pela palavra. Nobres pares aqui presentes, gostaria de cumprimentar a todos, público que nos assiste na TV Alesp, Rede Alesp, melhor dizendo, aqui na galeria da Assembleia Legislativa também. Senhores, essa semana foi uma semana bastante conturbada, esse final de semana principalmente, nós tivemos o caso que aconteceu, né, infelizmente, envolvendo uma criança de 9 anos que foi estuprada, e a Rede Globo romantizou o caso, e agora essa Assembleia Legislativa tratará da discussão da primeira infância. Eu considero isso um tema extremamente delicado, um tema extremamente conturbado, e nós precisamos, sim, ter todo o cuidado possível quando falamos a respeito da primeira infância. Trazido nessa Assembleia Legislativa, o projeto de lei da deputada Marina Elou institui a política estadual pela primeira infância no estado de São Paulo. Nós já temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que aborda basicamente quase tudo que está escrito aqui. Então, essa lei, ela trata daquilo que já existe, só está enchendo linguiça, trazendo mais coisas, com todo o respeito que eu tenho à deputada Marina Elou, mas esse projeto, já me manifestando o contrário e pedindo a atenção dos deputados também para que votem contrário, porque esse projeto ele abarca muitas outras coisas, ele dá abertura a muitas outras coisas de agenda globalista, esquerdista, comunista, e eu vou dizer aqui, detalhar especificamente um a um, para que os deputados se atentem. Nós temos aqui, logo no início do artigo 3º, inciso 1, atenção ao interesse superior da criança. Ele coloca como obedecerão aos seguintes princípios: atenção ao interesse superior da criança. Todos nós sabemos que não só no estado de São Paulo, como no Brasil todo, nós temos um grande problema relacionado à alienação parental. Quantos pais estão sofrendo, ou mães estão sofrendo também, através dessa lavagem cerebral que é feita por qualquer um dos genitores para colocar o filho contra o pai ou o filho contra a mãe. Quando essa política coloca atenção ao interesse superior da criança, você dá sim um fortalecimento para que a alienação parental tenha mais resguardo, principalmente por parte do Estado. Então esse inciso já começa prejudicando a partir daí. E depois nós temos também o inciso 7, escrito o seguinte: investimento público na promoção da justiça social. O que, pelo amor de Deus, é considerado justiça social? É claro que nós temos, através das teses marxistas, dialética, narrativa e tudo que vocês possam imaginar, esse amálgama que eles trazendo o nome de justiça social e querendo alimentar a militância esquerdista através do movimento negro, através do movimento feminista, através do movimento LGBT, porque nós estamos aqui lutando pela justiça social, e já engloba diversos outros tipos de militância junto. Tenho medo do que isso daqui pode acarretar no estado de São Paulo, principalmente se tratando do termo investimento público. Se é investimento público, tem que ser em justiça, ponto. Justiça e fim. Porque quando nós
caracterizamos justiça social, você abre margem e abrange para diversos tipos de narrativas esquerdistas. E já entra aqui no outro artigo, que é o artigo 4º, inciso 2, que diz o seguinte: participação solidária das famílias e da sociedade por meio de organizações representativas na proteção e promoção da criança. Mais ONG, mais organizações representativas. Quem não lembra do Instituto Alana, aquele instituto que defende abertamente a ideologia de gênero? E de que forma essas organizações vão participar? Nós já temos hoje acontecendo nas salas de aula doutrinação atrás de doutrinação. Nós estamos abrindo, através do Estado de São Paulo, com mais uma lei, fazendo com que as nossas crianças tenham esse tipo de acesso nas escolas, esse tipo de acesso nas creches, esse tipo de acesso na educação infantil. Instituto Alana, aquele que defende abertamente, aquele queer museu e dentre outras exposições ridículas que infelizmente trouxeram para o nosso Brasil. E no mesmo artigo, senhores, no inciso 6 diz o seguinte: previsão e destinação de recursos financeiros, sempre previsão e destinação, previsão e destinação. Só que essas previsões e destinações não é para cuidar de fato da educação infantil, a educação básica, mas única e exclusivamente para uma pauta, uma ala ideológica. E no inciso 8 diz: o respeito à formação cultural da criança relativamente à identidade cultural e regional e à condição socioeconômica, étnico-racial, linguística e religiosa. Mais do mesmo do que foi dito até agora. Daqui a pouco vão querer encaixar, meu Deus, não sei o que, não pode cortar aquele pedaço de árvore porque a comunidade indígena que não sei o que, e o Bolsonaro está assassinando a comunidade indígena. Entendem? O meu medo é a utilização desse projeto para doutrinar as nossas crianças a seguirem determinadas características. E eu vou provar para os senhores e mostrar que é claro o que é dito nessa lei nesse sentido. Já no inciso 13, ele diz o seguinte: difusão da cultura da paz, educação, sem o uso de castigos físicos. Onde, pelo amor de Deus, o Estado tem que intervir da forma com que o pai ou a mãe, é claro que eu não estou defendendo aqui o espancamento de crianças, mas onde o Estado deve intervir a forma com que o pai ou a mãe vem educar os seus filhos? De forma alguma, senhores. Eu, graças a Deus, sou quem sou hoje através do meu caráter, através daquilo que eu defendo, porque meu pai e minha mãe me educaram. E eu tenho certeza de que muitos pais aqui também trouxeram muitos corretivos aos seus filhos para formar o caráter deles. Aqueles que não têm caráter, ou boa parte daqueles que não passaram pelo corretivo do pai e da mãe, está dentro da cela, está nos presídios. E nós temos aqui uma lei da deputada Marina Elou querendo intervir na forma com que o pai ou a mãe educa os seus filhos. E continua. Inciso 15, promoção de estratégias de comunicação que visem a formação da cidadania das crianças. Formação da cidadania das crianças, estamos falando de crianças de 0 a 6, 0 a 9 anos de idade. Pelo amor de Deus, é primeira infância. Isso daqui ele está abrindo as portas sim para a doutrinação, através da educação infantil, educação básica. Esse projeto não pode ser aprovado de forma alguma. Deputados, os senhores ficaram completamente estarrecidos com o que aconteceu nessa Assembleia na semana passada. Eles quebraram absolutamente tudo aqui em cima, não quebraram? Trouxeram para essa casa um absurdo de gastos financeiros para poder fazer reforma. O presidente está aqui que não me deixa mentir. Esse projeto aqui vai reproduzir futuramente mais e mais pessoas que vão agir dessa forma, porque eles, através de doutrinação ideológica, utilizando da audiência cativa das nossas crianças, já na educação básica, educação infantil, nessa questão de, vamos trazer as nossas crianças cidadania, mais e mais pessoas para se comportarem daquela forma com que se comportaram aqui na Assembleia Legislativa. Não pode de forma alguma o Estado querer formar a cidadania das nossas crianças, porque dentro de cidadania nós temos preceitos cívicos, preceitos morais, que não pode o Estado intervir, mas sim única e exclusivamente a família. E aqui continua esse absurdo que ele coloca a indissociabilidade entre o cuidar e o educar por parte do Estado, porque o Estado ele não pode de forma alguma cuidar ou educar dos filhos. Quem faz isso são os pais. Ao Estado compete apenas ensinar.
é ensinar o português, é ensinar matemática, é ensinar biologia. Aqui não, está querendo cuidar dos seus filhos. Olha, pode deixar que a mamãe está daqui, toma conta. E ele continua, proteção da criança contra todo tipo de violência, abuso e exploração sexual, bullying. E olha só o que eles colocam, o que a deputada Marina Elou coloca dentre esse rol de coisas horríveis, que é a violência sexual, a exploração sexual, o bullying e dentre outras coisas. A exposição às armas. Nossa, que coisa horrível. Como a arma é uma coisa assim absurda, meu Deus, as crianças não podem chegar perto de arma. Senhores, para quem não sabe, Estados Unidos da América está aqui do lado, as crianças de 5, 6 anos de idade têm acesso às armas de fogo. Os pais permitem que essas crianças tenham. Para quê? Para que elas tenham ciência de que não pode mexer naquilo. Ó, se você não pode, filho, tá vendo isso daqui? Isso daqui é do papai. E se acaso surgir a curiosidade da criança mexer, ela não vai fazer besteira. Mas, senhores, muito mais do que isso, esse projeto coloca a arma de fogo entre o quê? Relações sexuais, exploração sexual, bullying, substâncias psicoativas, dentre outras coisas que podem causar aqui exposição indevida e consentida. Está colocando as armas de fogo como se fosse um malefício, tentando criar a cultura de que armas são ruins. Ou seja, esse projeto, além de ser doutrinário, possibilitar as nossas crianças sofrerem uma lavagem cerebral, ele também é desarmamentista, porque coloca a arma de fogo como se fosse uma coisa extremamente ruim, meu Deus. Olha, as crianças não podem chegar perto disso daqui. Mais uma vez o Estado intervindo na forma com que eu devo cuidar o meu filho. E continua, oferta de tecnologia assistida em bibliotecas, museus e pontos de cultura às crianças de 0 a 6 anos para tornar tais espaços lugares de inclusão social. Crianças de 0 a 6, 0 a 9 anos também incluídas como produtoras de cultura. Produtoras de cultura, meu Deus. Primeira infância, educação básica. Para concluir, senhor presidente, para um deputado chegar aqui e dizer que as crianças são produtoras de cultura, é claro, eu já sei de onde ela tirou a base para ter escrevido um projeto tão infantil e um projeto que não vai trazer nada para o Estado de São Paulo, a não ser coisas ruins. Então peço a todos os deputados que votem contrário a esse projeto. Não farei obstrução agora, mas farei de tudo para que não seja aprovado nessa Assembleia Legislativa. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Campos Machado. Para encaminhar pelo PTB. Tem a palavra, Vossa Excelência. Você segue acompanhando a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de março. Já estamos no período da ordem do dia. Senhor presidente, senhores deputados, já fui muito próximo, muito amigo do senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo. Éramos praticamente irmãos. Frequentávamos a casa um do outro. Hoje mantemos um relacionamento cordial e amistoso. E não posso acreditar, aliás, tenho quase certeza que ele, Rodrigo Garcia, não sabe do que alguns membros do seu partido, o DEM, estão fazendo no Estado. Comecemos pelo deputado federal Geninho, de Olímpia. Assediador profissional. Aluno de João Agripino. Percorre o Estado, lá na região de Olímpia, dele, Barretos, oferecendo emendas, procurando os lares das pessoas idosas, oferecendo recurso para que a diretora mude de partido, assediando vereadores. Ele conseguiu tirar 2 prefeitos nossos com o compromisso de que ele consegue emendas na área federal e na área estadual. E aí,
surge a figura de uma ex-grande amiga minha, ex-petebista, ex-prefeita Silvinha. Que tinha uma ligação estreitíssima comigo, que de repente, por um passe mandraquiano, foi trabalhar lá no CDHU. Era de Monte Alto, minha amiga. Depois, continua. Eu acho respeitoso o que faz aqui nesse plenário. Mas eu diria, meu deputado, a dona Silvinha, que virou assessora direta do vice-governador, pratica esse mesmo ato delituoso, sempre seguindo os passos do mestre João Agripino. Oferece emendas. E essas tais emendas têm uma influência que não é... Quem é que pode avaliar a influência das emendas sobre o caráter das pessoas? E a dona Silvinha foi a Dumont. E lá convenceu o nosso prefeito de que, para que ele pudesse ter mais recursos, teria que filiar-se ao Democrata. Aí eu indago, senhor presidente, isso é democracia? Isso é comportamento ou é delinquência moral? Eu tenho feito um trabalho de mais de 10 horas por dia para que o PTB, que é o segundo maior partido de filiações do Estado, possa ter 500 candidatos a prefeito e vice pela primeira vez na história. Não tenho uma emenda para oferecer. Não tenho um emprego no Estado para oferecer. Na Previdência, eu comecei contra e terminei contra. Tem gente que começou contra e terminou a favor. Aí eu pergunto, qual é o passe mandraquiano? Qual é a mágica? Diz para mim qual é a mágica, deputado Barba. Que mágica é essa que muda o comportamento das pessoas? O que tenho eu para oferecer, a não ser um partido sério? E tenho orgulho de dizer, o que eu falava há pouco, já temos mais de 180 pré-candidatos a vereadores aqui na capital, sendo que quase 50 são mulheres. Não é preciso, para construir o partido, não é preciso comprar consciências. Não é preciso transformar consciência em mercadoria de supermercado ou na 25 de março. Eu dizia, na última quarta-feira, eu deixei essa casa triste, amargurado, com a votação, esse famigerado projeto da reforma da Previdência. E há pouco, o deputado Barba falava que um amigo dele havia desaparecido.
lá nas enchentes do Guarujá. Um bombeiro soterrado, um PM tragado pelas águas, mais de 40 mortes. E onde estava o governador João Agripino? No Carnaval do Rio de Janeiro, desfilando. Não perdeu um camarote. Foi nos 12 camarotes comentar um por uma das pessoas que estavam lá. E o povo do Guarujá ainda tem 30 e poucas pessoas desaparecidas. E eu não vejo a ala durista, que hoje já não sabe mais quem é Bolsonaro, quem é Dória, não sabe mais nada. Isso aqui é uma confusão total. Eu falava dia desse com um general amigo meu, homem de confiança do governador Bolsonaro. Nem ele mais sabe quem é Bolsonaro aqui em São Paulo. Mas, voltando ao assunto, deputado Danilo, que eu estava falando, eu tenho certeza absoluta que o Rodrigo Garcia, vice-governador, com quem eu mantenho relações cordiais, não deve estar a par, não deve ser conivente com essa delinquência que está ocorrendo por parte do deputado federal Geninho, lá de Olímpia, e com a dona Silvia, ex-prefeita de Monte Alto. O que é que esses dois estão oferecendo? A mais do que o normal. Enquanto isso, as águas correm, os mortos do Guarujá aumentam e o senhor João Agripino silencia. É o silêncio da madrugada. Por isso, senhor presidente, eu quero deixar aqui o meu lamento, meu mais profundo lamento sobre o comportamento agora do Partido Democratas. Por parte, vou repetir de novo, por parte do deputado Geninho, lá da região de Olímpia, ex-prefeito, e por parte da Silvinha, minha ex-companheira do PTB, minha ex-amiga, que se entregou ao preço de um salário e hoje faz o papel ridículo de seguir os passos do grande mestre do assédio moral, o governador João Agripino. Portanto, meu senhor presidente, é com tristeza que eu deixo essa tribuna, lamentando que o assediador mor, catedrático, está fazendo discípulos, está criando uma faculdade, está formando assediadores morais, que nada mais são do que bandoleiros morais, delinquentes morais. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Barba. Para encaminhar em nome da bancada do PT. Tem a palavra, Vossa Excelência. Você segue acompanhando o período da ordem do dia da sessão ordinária desta terça-feira, 10 de março. Transmissão ao vivo pela Rede Alesp, aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Período em que os parlamentares ocupam a tribuna para debater e, posteriormente, votação dos projetos de lei. Nós estamos até no momento de uma pauta mais tranquila. Senhoras deputadas, senhores deputados, mas eu não poderia ficar calado diante de algumas inverdades dito aqui na quarta-feira, no último encaminhamento na votação do PLC, feito pela deputada Janaína Pascoal. Eu tenho procurado tratar com muito cuidado, como trato todos os deputados,
Mas a deputada proferiu, daqui dessa tribuna, algumas palavras, e eu peguei a nota taquigráfica da sua fala, sem correção, por completo. Em algum momento a senhora disse o seguinte: de alguma maneira, subi a esta tribuna por volta das 4 da tarde. Posso até resgatar o horário correto. E convidei os colegas. Havia alguns deputados do PT, do PSOL presentes. Eu os convidei para participarem. A deputada Mônica estava sentada aqui. Todos alegaram que era uma reunião fechada. Uma reunião sigilosa, uma reunião, de alguma maneira, promíscua. Essa é uma parte da fala que a deputada usa. Na outra parte, ela diz o seguinte: alguns subiram aqui para nos acusar de ilegalidade. Essas duas, depois tem uma outra parte no final, essas duas falas, eu tive muito cuidado o tempo todo que eu subi nessa tribuna, e enfrentei vários deputados e deputadas aqui, mas eu sempre tive muito cuidado de não dizer que alguém estava fazendo alguma negociação ilícita ou promíscua, né, ou coisa que desse essa conotação. O que eu disse aqui dessa tribuna é que eu conheço esse parlamento, sei como é que ele funciona, e o governo, quando convocou a reunião para poder discutir, o deputado Danilo Balas, ele convidou quem lhe interessava, e é assim mesmo que funciona, não tem problema com essas coisas. Eu entendo isso tranquilamente. Então, a deputada cansa de dizer aqui que não está cometendo ilicitude nenhuma, como se alguém toda hora viesse aqui acusar a senhora que a senhora estivesse cometendo alguma coisa ilícita. Quando a senhora fala das negociações ilegais, eu, pelo menos da minha bancada, da minha parte, e da minha bancada, não sou ninguém dizendo que a senhora estava cometendo algo ilegal aqui durante a negociação. O que eu disse dessa tribuna, e vou continuar afirmando, que negociações de porta abertas são convocadas oficialmente, como foi feito no final do ano passado. Eu participei, a senhora participou, com o pessoal do SPPrev, né, como nós participamos com o secretário de Fazenda, o Henrique Meirelles, a senhora estava lá, eu estava, como nós participamos com outras pessoas. A negociação que foi movimentada aqui durante a PEC 18, e eu conheço aqui como é que ele funciona muito bem, o deputado Carlão corretamente não me convidou, porque ele sabe que eu ia ser contra a PEC da maneira como o governo do Estado estava apresentando. E, no momento nenhum, eu disse que a senhora estivesse de má intenção ao participar das negociações. Aliás, o deputado Sérgio Victor, eu sempre misturo ele com o Sérgio Brito, o Sérgio Victor me procurou para explicar o que ele estava discutindo, das alíquotas. Eu falei: Sérgio, bom trabalho, é isso mesmo, tem que ir para dentro negociar. Eu não vou negociar uma coisa que eu lutei contra ela em Brasília, lutei contra ela na rua, e nós só conseguimos melhorar em função da luta. Então, eu tenho tratado com muita tranquilidade, deputado Emílio, deputado Jorge do Carmo, deputada Janaína Pascoal, com muito cuidado. Eu sou muito cuidadoso na tribuna para não cometer nenhum deslize com os deputados ou deputadas. Ainda, a senhora, quando se refere a mim, num trecho da fala, a senhora diz, tem uma emenda do deputado Barba, que eu falei para o presidente: presidente, vamos chamar o Barba, ele vai ficar feliz de participar, porque aquilo que é feito em conjunto é mais bonito. A frase está correta. Até aqui tudo bem. Só que no lugar de se juntar e falar, eu estou fazendo a parte, que era a sua parte. Ainda que nesse último momento, eles querem roubar. Eles só sabem roubar. Mas nós é que conquistamos uma reforma justa, uma reforma necessária. Essa reforma não é do Dória, essa reforma é da Assembleia Legislativa de São Paulo. Esse é o final da sua fala, dizendo
que nós só sabemos roubar. Eu entendo que a senhora estava se referindo a mim, que no momento a senhora fala em mim, que é o meu partido. Muito bem. A senhora, no começo, tentou explicar do microfone à parte ali. A alíquota progressiva, o pessoal não deixou, eu reconheço isso, muita manifestação no plenário. Mas a senhora, em momento nenhum, disse que a emenda, aliás, não é nem a emenda inteira, é um trecho da emenda nossa, é que aplicou a alíquota progressiva para corrigir o escalonamento que vocês haviam feito na negociação. A emenda, parte da emenda do PT, é que corrigiu para que fosse aplicado 11% sobre o salário mínimo, de um salário mínimo até 3 salários mínimos, 12%, e assim sucessivamente, tanto que aqui, quando na média, se aplicar os 16, não dá 16, dá 13,26 sobre aquilo que seria os 16 direto, que não é a alíquota real, é a alíquota proporcional, a alíquota progressiva. Então, deputada Janaína, por que eu estou tentando dialogar com a senhora? Para tentar estabelecer aqui um nível de debate. Primeiro, porque a senhora vai ter que provar que eu só sei roubar, porque está dito aqui. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, estou tentando estabelecer um nível de debate, igual fiz aqui com a senhora o tempo todo. Teve um dia que a senhora se sentiu ofendida, porque eu falei do deputado Frederico Dávila, que havia votado e dado o 41º voto lá nos precatórios. A senhora subiu dali do microfone de à parte, a senhora disse, olha, o deputado Barba, você não pode ficar botando o dedo na nossa cara do PSL. Eu vim aqui pedir desculpa daqui. Mas a senhora, com a sua dissimulação, a maneira como a senhora faz aqui dessa tribuna, e a senhora usa um instrumento hoje, sacou muito rápido, e os instrumentos seguintes, de falar por último, porque você não encaminha nada. Enquanto nós encaminhamos, se nós não encaminharmos, é aprovado esse encaminhamento. Então, você fica por último quietinha para poder esperar e falar por último e dar o seu show. E é um direito seu, não tem problema nenhum. Eu só vou exigir e vou lhe tratar da mesma maneira que a senhora me tratar. E da mesma maneira que a senhora tratar a minha bancada. Ou a bancada de oposição. Não é a senhora ou qualquer outra deputada ou qualquer outro deputado. É verdade que eu uso jargão político aqui dessa tribuna. Às vezes eu falo assim, vocês estão tirando dos trabalhadores para dar para os empresários. E é verdadeiro. Vai ter um projeto que nós vamos discutir daqui a pouco, na Extra, que é o projeto dos trabalhadores, do funcionalismo do Tribunal de Contas. Não é dos conselheiros do Tribunal de Contas. Que é a reposição de uma inflação de 3,89%, que era para ter aplicado em março do ano passado, não foi aplicado, mas que vai se discutir ele hoje, para se aplicar, né, a partir de março desse ano. E, com certeza, parte da sua bancada, não sei se a senhora vai ou não, mas já ouvi, parte da sua bancada vai verificar e vai votar contra. Né? Foi a mesma coisa que eu disse aqui do Novo. Falei, olha, o Novo... Quando o deputado Rene, aqui a semana passada, na sua intervenção correta, brilhante, né, disse que não votou no incentivo alto, porque o incentivo alto tratava de renúncia fiscal, e eu peguei e mostrei aqui do dia 26, né, de junho de 2019, que os senhores na LDO votaram a favor da renúncia fiscal de 20 bilhões e 490 milhões de reais. Mas eu trato, às vezes até brinco com o deputado Reine aqui da tribuna, ele brincou comigo também, e qualquer um pode brincar, eu não ligo. Agora, deputada, eu estou me dirigindo da senhora dessa maneira para pedir à senhora, é um pedido, me respeite e respeite a minha bancada como nós lhe respeitamos. Acho que a senhora tem o direito de subir aqui, fazer um enfrentamento, a disputa ideológica, dizer que é a favor da privatização, se for, nunca vi a senhora dizer isso, se for, qualquer um deputado tem o direito de fazer isso. Isso é disputa de ideias. Agora, as ofensas, eu vou começar a tratar de maneira diferenciada. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento de urgência do projeto de lei 1027/2019. Os favoráveis, pelo menos, como se encontram, aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Douglas. Apenas para declarar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência.
Há sobre a mesa requerimento de retirada do projeto 180 de 2009, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com o número regimental de assinaturas. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de retirada. Há sobre a mesa o requerimento de retirada do projeto de lei 426 de 2019, de autoria do deputado Tiago Auríquio, com o número regimental de assinaturas. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento de retirada. Há sobre a mesa um requerimento do nobre deputado Itamar Borges, com o número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de participar da reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, a realizar-se hoje, no dia 10 de março, em Brasília, Distrito Federal. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Reni. Queria registrar o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Há sobre a mesa um requerimento do deputado Wellington Moura, com o número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de participar de reuniões oficiais promovidas pela União Nacional dos Legislativos Estaduais, a realizar-se no ano de 2020 em território nacional. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, queria deixar Reni. registrado o voto contrário da bancada do Novo. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Arthur. Para deixar registrado o voto contrário da bancada do PT. Bancada do PT está registrando o voto contrário. Deputado Arthur. Registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Deputado Gianazzi. Para registrar o voto contrário da bancada do PSOL. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Há sobre a mesa um requerimento do nobre deputado Tenente Coimbra, com o número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de participar da COP Internacional, Conselho Nacional dos Comandantes Gerais da PM, a realizar-se do dia 17 a 19 de março do corrente ano, na cidade de Florianópolis. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente, queria registrar o voto contrário da bancada do Novo, ressaltando que o nosso voto é contrário pelo fato de haver custos. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Pela ordem, deputado Arthur. Registrar meu voto contrário. Está registrado o voto contrário de Vossa Excelência. Há sobre a mesa o requerimento do nobre deputado Wellington Moura, com o número regimental de assinaturas nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de participar da Assembleia Geral da Copa, Confederação Parlamentares das Américas, a realizar-se no dia 14 de março a 19 de março do corrente ano, na cidade de San Juan, Porto Rico. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem, queria registrar novamente o voto contrário da bancada do Novo pela questão do custo. Está registrado o voto contrário da bancada do Novo. Pela ordem, deputado Arthur. Meu voto contrário. Está registrado o voto contrário do deputado Arthur Doval. Pela ordem, deputada Janaína. Só por uma questão de princípios, todas que forem com ônus, eu voto contrário. Perfeito, mas é importante, só para registrar, sempre colocar o registro do voto para que conste em ata. Né? Então, será importante fazer o registro voto a voto. Obrigada. Perfeito? Pela ordem, presidente. Deputado Neri. Solicitar a suspensão dos trabalhos por 20 minutos. Consulta os líderes do plenário se existe acordo para a suspensão dos trabalhos por 20 minutos. Vossa Excelência solicitou por 20 minutos. Havendo acordo, antes, porém, convocação. Senhoras deputadas e senhores deputados, nos termos disposto do artigo 18, inciso 3º, a linha D, combinado com o artigo 45, parágrafo 5º, ambos do Regimento Interno, convoco reunião extraordinária da Comissão de Finanças e Orçamento e Planejamento, a realizar-se hoje, 17 horas e 30 minutos, no Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de ser apreciados os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei Complementar 54 de 2019, de autoria do Tribunal de Contas do Estado, e Projeto de Lei 1027 de 2019, de autoria da nobre deputada Marina Elô. Estão suspensos nossos trabalhos. Você acompanhou a transmissão ao vivo pela Rede Alesp da sessão ordinária, diretamente aqui do plenário Juscelino Kubitschek. Os trabalhos estão suspensos por 20 minutos, nós voltamos por
portanto, às 17h46, novamente ao vivo. Lembrando que ainda nesta noite já estão pautadas 2 sessões extraordinárias. Por enquanto, você segue com a nossa programação.